Olá, bom dia. Todo mundo sabe que esse período é cheio de festas, né? Quando começa São João, a gente já se prepara para aquela barulheira toda que tem. Esse ano, a gente ainda tem a Copa junto, tem as vibrações, tem os jogos, tem as comemorações, tem tudo. Então, é um período muito cheio de barulho. Mas e esse barulho? Ele, de alguma forma, é controlado? Ele tem regras? Quem não se acostuma com barulho, por exemplo, o que vai fazer nesse período? É sobre tudo isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para nos dar mais informações sobre esse assunto foi a Marluce Duarte, que é advogada. Bom dia. Bom dia, Elda. Bom dia, você que nos acompanha. Realmente é interessante. Parabéns aí por esse assunto, nesse momento bem pertinente que estamos vivendo, né? Copas do Mundo, São João, Isso, tudo junto, né? Então, né? Mas já imagina a barulheira. Então, você de casa já fica atento aí para saber o que pode e o que não pode. Pois então, vamos lá. A gente já falou, né? Tem muito barulho. Então, o que pode? Porque o barulho não incomoda quem está fazendo, né? Ele incomoda quem está por perto. Se eu faço um arraial, se eu organizo um arraial numa área residencial, quais são as regras que eu tenho que cumprir? Se você organiza, se mesmo sendo uma área residencial, mas é uma área aberta, você tem que ter cuidado a respeito da altura desse som, o potencial desse som. E se você faz num condomínio, também tem que observar as normas, as regras daquele condomínio. Então, o próprio condomínio já vem dizendo. Por isso que a lei do silêncio, ela não é uma de forma geral, elas são várias normas que norteiam o assunto. Entendi. Se eu fizer num espaço aberto, eu tenho determinadas regras. Se eu fizer num espaço fechado, eu tenho outras regras que fazem parte dessa lei do silêncio. É Exatamente, isso, né? Isso. Se você fizer numa área aberta, você tem inclusive um potencial. A própria lei já determina o potencial que você tem daquele ruído. Nós temos lei municipal, que é a lei 7.031 de 2022, e nós temos lei estadual, que é a 5.715 de 93. E temos outras normas, como, por exemplo, regras do condomínio, né? O direito de vizinhança, tudo isso norteia o potencial do ruído. Porque eu penso assim, se você numa área aberta, só de você morar perto, você já pode se incomodar, imagine dentro de um condomínio, mas também dentro de um condomínio as coisas têm que terminar mais cedo, né, Marluce? Eu não posso fazer um arraial dentro de um condomínio e imaginar que ele vai funcionar até 3 da manhã, por exemplo. Na verdade, Elda, esse é o correto. Mas você sabe que a população, né, é bem difícil de você organizar, né? Então, nós já tivemos, já fomos chamados em um condomínio em que a pessoa era um apartamento de 2 quartos e a pessoa chamou os amigos, 20 pessoas entre os amigos. Para o apartamento? Não era nem na área de lazer, não? Não era nem na área de lazer. Para o apartamento, para comemorar para assistir o jogo. Né? Aí imagina o tumulto, aí a zoada, que isso causou tanto para as pessoas que estavam, para os vizinhos, né? Como para o próprio condomínio, né? Com certeza. E tem outro, nós já tivemos também um outro que foi os brincantes de um boi que ele gostava, para comemorar o aniversário dele. Aí ele gostava muito desse boi, e aí chamou alguns amigos desse boi e foi comemorar dentro do apartamento, não foi na área de lazer, só para te ver como são os nossos... Aí, Marluce, vamos combinar, já é falta de bom senso, não é? Exatamente. Porque por mais que eu seja divertida, que eu queira me divertir, principalmente quem mora em espaços assim, compartilhados, vamos dizer, um condomínio, um apartamento, normalmente, se não tem um do lado, se vamos dizer, são apartamentos mais privilegiados, que é só um por andar, tem gente embaixo, tem gente em cima, né? Com certeza. O meu próprio bom senso devia ditar as regras. Exatamente. Mas isso não acontece. Não acontece, entendeu? Tem pessoas que eles já são adaptados, porque a pessoa, a partir do momento que ela se propõe em morar em um condomínio, ela tem que seguir regras. É condomínio. Exatamente, é condomínio. Começa o seu direito quando termina o meu. Isso. Então, a pessoa tem que observar esses limites. E, às vezes, a pessoa não conhece. E também, às vezes, a pessoa acha que porque está no seu apartamento, pode fazer tudo, mas não é dessa forma. Não é bem assim. E pode ser punido.
Com certeza, existem as punições. Tanto pela norma do condomínio, para quem mora num condomínio, as regras do condomínio já têm as suas punições. Se ele estiver incomodando só o vizinho do lado, o vizinho do outro, aquele vizinho que está sendo incomodado, ele pode ir lá conversar para tentar, né, já não causar tanto Tentar uma diversidade. negociação amigável. Exatamente. Para poder, afinal de contas, são vizinhos. Isso. Né? Se tiver só do lado, não sendo incomodado com mais pessoas, aí já tem que acionar o síndico para que o síndico possa dar uma advertência àquela pessoa. Não foi suficiente, aí já vem uma multa. Não foi suficiente etapas e dessa etapas. penalidade, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Então, todo mundo fica atento. Agora vamos sair do condomínio. A gente já viu que no condomínio como é que as coisas funcionam. Mas na área de lazer de um condomínio, as regras são mais flexíveis, vamos dizer assim? Na verdade, você pode ter mais pessoas, mas você também tem que observar as regras do condomínio. Porque na própria regra do condomínio vem dizendo o que você pode e o que você não pode fazer na área de lazer. Porque a área de lazer é de todos. Isso. Entendeu? Não é só daquela pessoa. Então, aquela pessoa também ele tem que respeitar o limite, o potencial daquele som, mesmo sendo na área de lazer. Acho que uma boa regra vá lá nas regras do condomínio e veja o que você pode e o que você não pode fazer, né? Na verdade, quando a pessoa adentra no apartamento, que ele recebe a chave do seu imóvel, ele já recebe ali as normas do condomínio. Por isso que hoje, né, só mudando um pouquinho de assunto, por isso que hoje, inclusive, tem muitos condomínios que nem aceitam mais aquele aluguel temporário. Exatamente. Tá, aluguel temporário, né? Isso. Mas o aluguel temporário agora está voltando a gente já está saindo de São João, mas é porque um assunto vai puxando o outro. É né? verdade. O aluguel temporário agora não está tendo novas regras, né? Exatamente, por isso mesmo. Exatamente porque as pessoas que vão temporariamente ali, eles não querem saber da regra do condomínio, eles só querem viver. Eles vão para ali para curtir aquele momento. Principalmente quando alugam um imóvel que é próximo à praia. Então eles só querem saber, chegam molhados, vão para a piscina. E a norma do condomínio, onde é que foi? Então, por isso já tem novas regras agora para quem vai fazer aluguel temporário. Se seja o locatário temporário ou por uma permanência maior, ele tem as mesmas regras para respeitar, né? Exatamente. Então, ótimo. Agora, a gente falou de marca no primeiro bloco, né, gente? Mas nós vamos fazer só um intervalinho rapidinho, você já sabe. A gente vai tomar água, tomar café e voltar para conversar com você já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o que pode e o que não pode, principalmente com relação a ruídos, a barulhos durante essa época festiva de São João, de Copa do Mundo, São João, São Pedro, São Marçal, todo mundo junto, Santo Antônio, todo mundo que vai ser festejado, todos os santos que vão ser festejados. Agora, a forma como a gente vai festejar é que precisa de algumas regrinhas, e é isso que eu estou falando aqui com a advogada Marluce Duarte. A gente já falou bem da área de, vamos dizer, áreas mais privadas, de condomínio. Agora vamos para a área pública. Numa área pública, um arraial numa área residencial é diferente de um arraial numa área, vamos dizer ali, pela litorânea também já é área residencial, né? Então, todo mundo tem gente por perto, né? Então, as regras... Mas uma área livre, né? Digamos uma área assim. mais livre, quero dizer. As regras passam a ser diferentes, né, Marcos? Sim, pelo fato de ser uma área livre, ele tem um potencial diferenciado. Contudo, a própria lei, que é a lei municipal e a lei estadual, elas têm as regras. E a pessoa que for fazer esse evento, ele tem que seguir essas normas. E só é concedido essa liberalidade para a pessoa fazer esse evento depois que ele seguir todos os passos da lei. Entendi. Agora vamos juntar só mais um ingrediente aí para a coisa ficar um pouquinho pior. Pior no sentido de obedecer às regras, no sentido de comemoração é maravilhoso. Fogos de artifício. Eu amo fogos de artifício, né? Mas agora, além dessas regras, tem também os autistas, os animais. Antes a gente não ligava para nada disso, né? Mas agora todo mundo se atentou para direitos que devem ser respeitados. Exatamente. Então, os fogos de artifício hoje eles não podem mais fazer barulho, ou se fizerem é um mínimo para não incomodar? Não, assim? Na verdade, a lei municipal também trouxe essas regras a respeito dos fogos. Hoje você não pode mais soltar aqueles fogos que tem, que chamam fogos de artifício, né? Artifício. Nem que tem aqueles barulhos, aquele potencial maior. Hoje, na verdade, os fogos é só efeitos visuais. É só para a gente tirar foto, é só para poder, sabe, comemorar, mas não mais
mais para fazer tanto barulho, isso. Porque isso também prejudicava a saúde, prejudicava os animais, como você acabou de falar, os idosos, todo mundo ficava incomodado em relação àquele potencial daqueles fogos. Com toda certeza. E a pessoa limita o barulho, o som, e aí depois põe aqueles fogos, são artefatos bem fortes. Então, também tem a sua limitação hoje. É aquelas bombas, aquele negócio que faz muito barulho. Mas engraçado, como antes parece que a gente não lembrava que os autistas têm direito de ser respeitado, que os animais... Por exemplo, um cachorro, quando ele ouve um barulho, ele fica muito apavorado. Isso o lado de mesmo. casa, ele entra na parte de baixo da churrasqueira, porque ele fica muito, muito apavorado quando ele ouve esse tipo de barulho, né? Mas parece que antes a gente não respeitava. Hoje, agora eu vou falar com a advogada imobiliária, né? Certo. Hoje, uma pessoa, quando ela vai procurar um apartamento ou uma casa para alugar ou para comprar, ela já se atenta também para esse tipo de coisa? Às vezes não, viu? Ainda não, as pessoas ainda não se atentam para essas observações, né? Em relação, vai ter um arraial aqui perto, vão colocar, não. Tem pessoas, sim, que já se preocupam em relação a isso, mas as pessoas ainda, como está começando a, tipo assim, disseminando o conhecimento agora, então poucas pessoas ainda se atentam para isso. Se vai ter barulho ou não vai ter barulho, se vai ser um arraial, se vai ter uma igreja ali que vai fazer o seu festejo ou não. As pessoas às vezes não se atentam tanto para isso. O que as pessoas às vezes, que é um mito, se atentam em relação ao horário. Então se é uma igreja, vai ter o horário só vai ter esse barulho durante determinado horário. E às vezes não é, né? O horário é o que menos importa. O barulho é que vai incomodar. Exatamente. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu não gosto de muita folia, se eu não gosto de participar dessas coisas, a situação fica um pouquinho mais complicada até, né? Porque se eu moro num apartamento ou numa casa perto de um local que tem festas e eu não gosto de participar, aquilo vai incomodar ainda mais. Com certeza. Até porque, como você disse, você já não gosta desse barulho. Você já gosta mais do seu cantinho, mais de paz. E aí você vai procurar um local que tem barulho, então você já vai ter que ter mais cautela em relação a isso. Porque também não pode ter o silêncio total. Sim. Né? Você quer o seu silêncio, mas a outra pessoa também quer se divertir. Então, a questão do os meu dois... direito e o direito do outro. Exatamente. Né? Os dois têm que ter um consenso. Né? Um quer se divertir e o outro quer ter paz, né? Mas os dois, no meio do caminho. Exatamente. E assim, você recebe muita reclamação de pessoas assim incomodadas com isso, ou a gente diria que ao longo do tempo isso vem diminuindo e as pessoas estão se acostumando, vem pelo menos caminhando devagarinho ainda no respeito a todas essas regras, Marluce? Não, estão caminhando. As pessoas estão caminhando realmente já para respeito à regra, até porque o próprio poder municipal e estadual também, ele já vem notificando, já vem divulgando o conhecimento e tudo aquilo que vai, o conhecimento vai saindo, sabe, as informações disseminadas. Exatamente. Quando as informações, as pessoas vão se atentando o que eu posso e o que eu não posso, o que vai me prejudicar e o que não vai me prejudicar. Porque esse prejuízo a pessoa tem tanto no ouvido quanto a pessoa tem no bolso. E quando dói o bolso... Isso que é a parte mais sensível do corpo, né? Exatamente. A pessoa já fica atenta. Poxa, eu vou pagar uma multa. Vale a Continuou, essa multa vai ser reiterada, entendeu? Ou então, a mesma coisa se for no local aberto. Pode ser preso som, pode levar uma advertência. Entendi. A pessoa pode receber, inclusive, fazer um boletim de ocorrência, dependendo da negligência da pessoa que está com aquele som. Ótimo, esse gancho bem aí. Eu me sinto incomodada por um barulho. Eu posso logo fazer um boletim de ocorrência, eu posso primeiro buscar essas regras da lei do silêncio para serem respeitadas e fazer uma negociação mais fácil, ou as pessoas estão partindo mesmo logo direto para o boletim? Hoje, na verdade, assim, a conversa, o acordo, o diálogo ainda é um dos melhores meios de você resolver o conflito, né? Então, primeiro, vai lá, conversa com a pessoa. Se for no local aberto, vai observar se aquela pessoa tem realmente a autorização para fazer aquele evento, se foi concedido, e tentar conversar com o dono daquele evento. Ele não obedeceu ou lhe tratou mal, porque às vezes a pessoa já está naquela euforia, naquele trabalho, aí sim, aí você já vai ligar para o município, entendeu? Porque o município tem o seu órgão fiscalizador e aí o município já toma de conta. Então a gente começa do começo, a negociação pessoal, vamos dizer, né? Porque
eu acho que é uma coisa bem particular. Isso. Como a gente voltando para a questão dos condomínios, quem vai se sentir mais incomodada são os apartamentos mais perto, né? Então, essas pessoas, como são em menor quantidade, elas podem buscar uma negociação, vamos dizer, pessoal. É isso, né? Isso, até porque é o seu vizinho, é aquela pessoa que você está encontrando no elevador, é aquela pessoa que está do teu lado, né? Então, quanto melhor você ter esse convívio, melhor para você, porque você está ali todo dia. É tipo coisa da nossa casa, do nosso trabalho. Então, se nós temos uma pessoa que nós estamos todo dia ali com ele, poxa, melhor ter um sorriso no rosto, ter, né, aquele relacionamento mais próximo. E quando a gente fala de casas soltas, aí eu não vou mais nem falar do São João. Eu falo mesmo assim, quando a pessoa resolve fazer no final de semana, começando na sexta-noite, uma festa em casa com aquela barulheira toda. São João, essa coisa toda, carnaval, que a gente faz uma coisa em casa, mas às vezes você está tão concentrado ali na sua festa que você não lembra que tem um vizinho logo bem do lado. Nesses casos, essas regras também valem, né? Também valem. E aí você tem também, é prudente, né? Que você realmente vai lá, converse com o seu vizinho, porque mesmo não sendo um apartamento, sendo casa, mas você vai encontrar com essa pessoa. Sim. E também você vai precisar, nós estamos sempre precisando um do outro, né? Então, o aconselhável é que essa pessoa vai lá, converse com o seu vizinho, peça para ele baixar, porque época de jogo, então, a pessoa chama os amigos, entendeu? E coloca aquele som, coloca aquela televisão aqui nas alturas, quando faz um gol ou faz alguma coisa que não gosta, os palavrões, né? A bebida, tudo isso. Certo, a gente chama logo o vizinho para a festa. É. Pronto, chama o vizinho para a festa, que aí ele não vai ter do que reclamar. Verdade. Eu acho que agora, se o vizinho não gostar de festa, aí sim, já é outro problema, a gente tem que partir para negociação amigável, vamos dizer assim. Olha, Marcelo, acho que a gente passaria a manhã inteira aqui falando sobre isso, ainda ia ter coisa para falar, viu? Verdade, muito bom o assunto, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? Que a gente está começando a Copa, né? Ainda tem muito jogo aí pela frente. São João. Muito São João. A Copa termina, São João continua, a gente junta férias com São João. Pronto, dá uma barulheira danada. Bom para quem está fazendo, ruim para quem está escutando e não gosta, tá? Então vamos respeitar todas essas regras, porque aí a convivência fica bem melhor. Marlúcio Duarte, muito obrigado por vir aqui conversar comigo, tomar café e compartilhar todas essas informações. Eu que agradeço o espaço, agradeço pelo convite. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom dia para você que ficou sabendo mais sobre as regras que você tem que obedecer, as regras da lei do silêncio que você tem que obedecer nesse período festivo que vai até o final de julho, começo de agosto, tá? Tchau e até a próxima.